Eu pensei em uma coisa que fosse útil para quem desenha. Acho que eu nunca tinha ouvido falar em design gráfico. Oi, gente! Esse vídeo inteirinho vai ser meu dia a dia. Eu quero que vocês entendam a loucura que é ter o meu estúdio e fazer muito exercício e fazer comida e cuidar dos gatos e não sei o que, não sei o que lá. E eu quero mostrar pra vocês um produto novo que chegou, porque eu vou participar em dezembro de uma feira, que é a Feira Estranha, da El Cabriton. É lá na Santa Cecília. É sempre muito legal fazer esse evento. Tem um montão de artista muito foda pra você comprar umas coisinhas. E aí eu vou levar adesivo, vou levar chaveiro, prints. E chegou um produto novo que eu nunca tinha feito. E eu tô muito feliz com esse produto, porque eu tento ser o máximo caprichosa dentro das coisas diferentes que eu faço, porque às vezes eu me arrependo muito das coisas que eu faço. Eu não gosto de nada que eu acabo fazendo. E eu tô reclamando de novo. Peraí, deixa eu pegar. Chegou pra mim hoje essa caixa. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa que fosse mais útil, sabe? Porque por mais assim, tá, eu posso fazer prints e a pessoa pendura na parede. Eu faço chaveiro, a pessoa coloca na bolsa. Mas eu queria uma outra coisa, sabe? Uma coisa que fosse um pouquinho mais útil. E aí, eu fiz necessaire. Eu pensei em uma coisa que fosse útil para quem desenha, mas que também fosse útil para outras pessoas, sabe? Então isso aqui é uma necessaire, mas, pô, facilmente dá para usar de estojo. E ela ficou tão bonitinha, vocês viram? Apenas o necessário. Ai. E aí eu adorei, porque fiz tudo combinandinho, sabe? O tom daqui com o do zíper, do algodão de dentro. E ele vai ser exclusivo da feira, assim. Eu quero deixar ele bem separadinho só pra venda lá. É um presente legal, sei lá, de Natal. Porque a feira vai acontecer bem em 13 de dezembro, bem antes do Natal. Então, assim, pra dar um presentinho pra alguém, eu pensei em fazer esse tipo de produto também. A maioria desses dias, eu tô passando o meu tempo trabalhando pra Adobe Express. Eu sou contribuidora lá na plataforma, então eu faço muitos templates de restaurante, aí vai pra agricultor, construção, aí todos os tipos de varejo, todos os tipos de negócios possíveis, e também faço coisas pra uso pessoal, tipo, se você vai comemorar seu aniversário e aí você quer um template de um postzinho já bem bonitinho. Entra lá que vai ter um template meu bem bonitinho pra você usar, entendeu? E aí, assim, agora, hoje, no dia que eu tô falando com vocês, ainda é tipo 30 de outubro, eu tô mais tranquila em relação a trabalho, porque tem muitas coisas que ainda estão em fechamento, sabe? Então, tô finalizando uma identidade visual, tô finalizando um KV também. E assim, essas são coisas que eu não posso mostrar ainda, porque tem questão de contrato, tem questão de quando o cliente vai publicar e eu não posso estragar de forma alguma o lançamento. Tem coisas que vai ser de ponto de venda de mercado, então só vou poder falar quando estiver lá no mercado. Então, eu peço paciência, se você quiser muito ver, espera só um pouquinho, porque eu não posso. Eu queria muito mostrar tudo que eu faço. A mesma ideia que eu tava de fazer essa necessaire, eu queria fazer uma outra coisa que fosse útil também. Eu comprei esses potinhos aqui de MDF. Eu tenho uma impressora que faz adesivo. Então, nossa, tô solto. Eu vou preparar todas essas peças assim, elas estão bem, sabe, com resquício de madeira e tal. Então eu vou limpar bonitinho, lixar, e aí depois eu vou passar álcool isopropílico e aplicar uma camada de tinta PVA. Eu quero aplicar uma tinta rosa aqui. E aí eu tenho alguns adesivos que eu comprei errado. Eu comprei a folha de adesivo vinil transparente. Que merda. E aí eu pensei, não vou devolver. Vou inventar alguma coisa com isso. E aí eu peguei e comecei a pensar em várias coisas. Na verdade, eu queria mesmo era colocar adesivo em copo, sabe? Eu queria aqueles copinhos de bambu que já vem com canudo. Eu queria colocar uns adesivinhos meu e tal. Só que aí conversando com umas pessoas que trabalham em gráfica e tudo mais, é muito complicado fazer coisa com destino alimentício, assim, ou que vai colocar alguma outra coisa que vai ter contato com a pessoa. Porque às vezes pode ser tóxico, aí na hora de lavar a louça sai, não fica uma qualidade legal, então desistir. Deixa esse sonho pra outro momento. E aí a ideia vai ser, vou pintar de rosa. Aí vou pegar o adesivo vinil, eu vou imprimir somente quadriculado, sabe? Eu tô na vibe do quadriculado, assim, vocês sabem, né? Quadriculado.
camarãozinho. Gente, eu não consigo pintar. Gosto de ter umas pessoas que pintam, tipo, mano, não tem como. Eu, quando tô pintando, ainda mais essas coisas assim, eu fico. Hoje, mais tarde, eu vou ter uma aula de spinning. E aí, como ontem eu treinei perna, e aí tá um pouquinho durinha, sabe? Eu vou fazer um treino muito rápido de flex. E eu vou fazer esse alongamento pra eu não ficar muito dura na aula, assim, sabe? Sentir que minha perna tá mais soltinha. E aí depois acho que eu só vou trabalhar mais um pouquinho, vou arrumar e sair, porque, enfim, né, moro em São Paulo. Essa semana eu estive bem focada nos materiais de Adobe Express. E aí eu tô fazendo alguns carrosséis e esse em questão tava fazendo um carrossel de looks da semana, que aí seriam vários PNGs de looks e tal, para quem for utilizar esse modelo consiga substituir de acordo com o que usou na semana. Olha, bebê. Ai, que bonita, bebê. Tô pronta pra andar de bike e derreter toda essa maquiagem. Cada coisa, né? Não, agora eu vou colocar o pé de... Nossa, gravei bem. Primeiramente, a gente olha a altura do seu banco, na linha do seu quadril, tá? É aqui, ó. É a tua geladeira mental, sabe? É o teu repertório, tá? Ou seja, você só vai desenhar coisas que estão nessa geladeira. É o erro mais comum que a gente encontra em portfólio. Quando a gente vai fazer análise de portfólio, você vê que tá cheio de gente que tenta pintar de maneira mais elaborada, mas ela não sabe pintar de uma forma mais elaborada, porque ela não fez curso de fundamento de luz e sombra. Que a maioria das vezes, não, eu tô aprendendo por conta própria, sou autodidata, né? E a anatomia, para trabalhar com Marvel DC, não é uma questão de se precisa, é natural. Você, assim, nem se questiona se você sabe desenhar anatomia. Você não consegue responder essa pergunta. Tá? Mas se você souber responder direitinho, eu quero pegar não a anatomia, mas a maneira que ela deforma, as proporções, né? A maneira que ela faz a composição, a narrativa visual, tá? etc, etc, etc. Vai ter a parte da expressão facial, tá? Então, no fundo, quando você já faz isso, tá? Você já faz o plano de estudo. Olha só, se eu colocasse desenhar corpo com a Amy Thompson, o primeiro momento é desenhar corpo igual o desenho da Amy Thompson. Mas eu não consigo 100%, porque está faltando outras coisas. Você não percebe, precisa também da técnica, do material, do brush, do gestual, né? Da composição, da interpretação. Então, à medida que você vai alongando o processo, você aprende outras coisas. Então... Uma coisa meio natalina, não sei o que tem a ver com... Gente, o James Bond tem uma coisa. Era o casamento de Chris e Corey Gamble, show da família, o The Kardashians. Não, ele tá com óculos de... Chris, você proibiu câmera no seu aniversário? Ele tá gravando tudo. A mãe, porque ela deu uma banana para o neto. Mãe Suprema. Escrito não é... Tem hora que eu apareço linda, tem hora que eu apareço assim, mas eu apoiei vocês aqui no bloquinho. E, ó, eu tenho este protótipo aqui do meu querido corta-treco
protótipo mesmo meu, com descoladas aqui, descoladas aqui. Mas era só porque eu queria muito ver como é que iria ficar. E aí agora eu terminei de pintar todos, são todos aqui rosinhas e invernizados e não sei o que. Agora adesivar tudo e padronizar todos esses trequinhos aqui, porque eu não pintei de todos ainda. E é isso, gente, eu estou muito cansada, mas eu ainda tenho bastante coisa das feiras pra produzir, porque eu tô com um tempo legal essas feiras de agora. Na feira passada eu tava como um dia antes da feira aqui, ó, cortando tudo que eu precisava. Mas dessa vez eu tô mais calma, mas ao mesmo tempo inventei mais coisas. Agora vai ter estojo, pano de prato, esses porta-treco, tem bottoms novos, tem chaveiro. Gente, tem muita coisa. Muita coisa. Muito louco, né? Pensar que, sei lá, 1 ano e pouco atrás eu não tinha nada, porque eu não tinha medo de fazer as coisas, achando que nunca ia vender. Tem até livro de colorir. Aí, gente, como eu acho que eu nunca me apresentei inteiramente aqui, nunca falei nada demais, como que eu comecei a criar tudo que eu crio. Eu venho de uma família que é uma família bem fora da curva, assim, sabe? Não é nada comum. Então, assim, o meu pai, ele é um cara 100% tatuado. E eu cresci nesse meio da tatu, assim, sabe? Eu sempre frequentei estúdio, então eu conhecia muita gente que era tatuador desde criança. Então, via sempre muitas pessoas coloridas, muitas pessoas que são super artistas, que sabem desenhar muito bem. E também tive muito contato com um grafiteiro, né, que também faz parte da minha família e tal. Então, eu sempre cresci no meio alternativo, sabe? Então, ver pessoas que não tivessem tatuagem, elas eram estranhas pra mim, já que eu via meu pai e minha mãe, assim, dentro de casa, né? Eu sinto que hoje em dia tem muita coisa que, quando eu era criança, eu acabei conhecendo e tudo mais, que hoje em dia, caraca, reflete bastante no meu trabalho, no estilo do meu trabalho, nas coisas que eu faço. E aí, quando as pessoas me perguntam, tipo, ai, mas como é que você começou no design, na ilustração e tudo mais, eu sempre acabo levando pra esse caminho de tipo, cara, isso sempre esteve presente na minha vida, porque a arte sempre foi uma coisa muito presente, mas eu também via como o design era praticável, porque, por exemplo, meu pai trabalhou muito tempo numa casa noturna que tinha na Augusta, que chamava Vegas. Vegas tinha vários flyers de festas, assim, sabe? Tipo, festas temáticas, anos 80, essas coisas assim. E cada flyer tinha uma identidade visual, assim, sabe? Tinha um visual bem claro, que tivesse bem conectado com o estilo, com a subcultura e tudo mais. E eu colecionava tudo isso, assim. Meu pai trabalhava nessas festas e eu guardava. Eu adorava adorava ver as criações, porque sempre tinha muita ilustração, então acho que essas foram, tipo, as minhas primeiras referências, assim, sabe? E eu sempre gostei de desenhar, né? Acho que o grande culpado disso tudo é meu pai, porque ele... Gente, vocês têm ideia, quando eu era criança, eu não sei como que ele arranjou dinheiro pra isso na época, mas ele comprou um estojo de Akarandashi e me deu. É só um lápis, aquarela caríssimo, e deu pra uma criança destruir. Acho que de alguma forma isso funcionou no futuro agora, né? Aí, né, foi passando o tempo e tal, eu continuei desenhando, eu cheguei até a pintar uma parede na escola. Assim que eu me formei, eu já comecei a tentar ver um pouquinho mais as oportunidades que eu tinha com design, porque até então eu nem sabia o que era design, gente. Acho que eu nunca tinha ouvido falar em design gráfico. Teve um evento da SPM que convidou a ETEC que eu estudava para comparecer à faculdade e conhecer os cursos que tinha. E aí eu escolhi passar um dia no curso de design e eu saí completamente apaixonada, gente. Pensa, eu era uma menina que tava estudando nutrição. Cara, eu ficava calculando caloria, eu ia pro laboratório de cozinha lá e ficava fazendo cardápio, sabe? Pra gente diabética, pra gente não sei o que lá. E tinha aula de sopa, tinha aula de óleos, tinha aula de ovos e não sei o que.
Então, eu fui de um território, assim, também criativo, né? Porque a cozinha até que é bem criativa, dependendo de como você trabalha. Mas eu fui mais pra questão da arte, né? E aí, quando teve esse dia de aula na SPM, eu nem sei se existe mais isso hoje em dia, que chama Aluno por um Dia. Que você vai e fica como se você fosse um aluno mesmo, tem contato com os professores, faz os exercícios do dia. Aquilo parecia muito utópico pra mim, sabe? Quando eu vi que era uma realidade você chegar numa sala de aula em que tá todo mundo com um papel deste tamanho, fazendo a letra A com pincel preto, com pincel e nanquim preto, tipo, mano, que aula é essa? Você tem que ficar fazendo várias letras A com pincelzão assim, nanquim. Eu me apaixonei na hora. E ainda tinha playlist do Spotify pra as pessoas escolherem quem tava na aula e tal, escolher o que eu vi. Depois a gente entrou no laboratório de fotografia. Enfim, gente, a gente teve um dia completão dentro da faculdade, obviamente, faculdade caríssima. Eu fiquei super, sabe, tipo, pô, mas eu nunca vou ter acesso a isso. Mas assim, a vida é muito foda, né? Muito foda. Eu não era nerdola, assim, mas quando eu tinha um objetivo, eu sempre foquei pra conseguir alcançar. Então, eu não fui perfeita no ensino médio, tirei várias notas ruins, tirei I em história, eu era péssima em história. Só que quando chegou essas épocas de vestibular, essas coisas assim, decidi que eu queria prestar pra design, só que não na SPM, porque a SPM meio que não tinha um programa de bolsas, que era um programa que fosse possível pra mim, no caso. E aí eu peguei e falei, então tá, vou tentar Belas Artes. E aí eles tinham, na época, um programa de bolsas, né? Isso foi em 2018 para 2019. E eles tinham esse programa de bolsas. E eu resolvi que eu ia me candidatar para esse programa de bolsas e ver o que dava. E aí eu tinha que fazer a prova normal, fazer a prova específica também. E aí, se eu passasse nessa prova, eu tinha que entregar um atestado de pobreza. Literalmente, eu tive que ir até o CRAS, retirar um atestado, ter que provar todas as questões de renda. Fui com meu pai, na época meu pai não tinha nem conta no banco, pra vocês terem ideia. E aí eu entrei na Belas Artes. Foi foda. Aí quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer estágio, né? Eu comecei a construir um portfólio meu, porque eu já gostava de editar fotos, sabe? Eu tinha fake no Orkut, do Naruto, eu tinha fake da Sakura, tinha fake do Itachi. E eu gostava de pintar, tipo, eu gostava de fazer com sombra, batom na boca deles, mudar a cor da unha, enfim. E aí eu meio que já sabia mexer nas coisas. Eu também tinha um Tumblr, então eu adorava essas coisas assim, sabe? Mais visual. Eu sempre foquei bastante no visual. E assim, a faculdade não foi a coisa mais fácil do mundo, não. A diferença de classe, de cultura, de alunos que estão lá, sabe? Eu sentia um impacto muito grande. Teve uma época que era bem difícil pra mim de ir até a faculdade, porque as pessoas, elas tinham uns problemas, assim, complicadíssimos. Tipo, vou ficar chorando aqui, vou virar a cara pra você, porque meu pai não quis me dar um iPad. Juro, isso aconteceu de verdade, tá? Eu mandei várias pessoas pra fora dos meus grupos da faculdade, assim. Tirei mesmo, vai ter playboy na minha bota, não. De boa, mas eu era justa, sabe? Não vem ninguém querer atrapalhar meu trampo, porque já é difícil pra estudar nesse lugar. E a cada 6 meses eu tinha que comprovar que eu era pobrinha. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar que eu respondo vocês.